Uns recados, então, antes de iniciarmos as atividades. Recomeçaram ontem os nossos grupos de estudo. Então, às 19h30. Quem não veio ontem, pode vir ainda semana que vem. E a gente, presenciais, né? E a gente ainda tem o grupo de estudo online, que começa agora É nessa sexta ou é na próxima, Bruno? É nesta sexta-feira, às 19h30 também. E aí já tem um grupo ali de WhatsApp que está se formando ali para o pessoal que vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos online. Começamos hoje, então, a evangelização. Alguns já levaram as suas crianças para lá. E a gente quer lembrar também que a gente tem ali na entrada a caixinha de irradiação. Então, quem quiser que a gente se faça orações em nome das pessoas, dos seus entes queridos, das famílias, enfim, pode deixar os nomes ali na caixinha de irradiação. Mas é bem importante também que vocês consigam sintonizar com aquele grupo que está fazendo a irradiação nas terças-feiras às 9h30 da noite e nos sábados às 2h. Nas terças-feiras é aberto, é online, então se vocês quiserem participar, a gente divulga ali no grupo do WhatsApp da casa o link da sala do Google Meet, onde é feita a irradiação. Então vocês podem entrar, é realmente o grupo para entrar, para orar e se manter em sintonia. E a vibração é muito gostosa, convido a todos também. Eram esses os recados da noite. Convido a todos, então, para a gente iniciar, elevando o nosso pensamento, sintonizando com a espiritualidade maior e rogando a proteção dos nossos benfeitores para que possamos compreender os ensinamentos do Evangelho, internalizá-los dentro de nós e que eles possam se refletir nas nossas atitudes do dia a dia. Que a paz e a luz permaneça com cada um de nós. Que assim seja. A noite de hoje, então, nós temos a alegria de novamente trazer o Wagner, ali da Sociedade Espírita Luz e Verdade, que fica ali no bairro Pio X. Também fica o convite para que possam conhecer, quem não conhece ainda. E ele está abrindo ali a casa no bairro Cinquentenário a partir da semana que vem, né, Wagner? Muito obrigada por estar conosco. E hoje é este assunto aqui, amar a Deus sobre todas as coisas. Muito obrigada, Wagner. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Boa noite, então, a todos. Então, quando a gente fala de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, pode-se dizer que essa é uma pequena receita de felicidade. Por quê? Atualmente já se prova, inclusive cientificamente, que o amor, que fazer o bem, isso faz bem para a nossa saúde, faz bem para o nosso ser. Inclusive se cria uma substância no nosso cérebro que são chamados os hormônios da felicidade. A doutrina espírita nos fala da questão da evolução espiritual. Quando o Espírito de Verdade nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, espíritas, amai-vos e instruí-vos, ele está falando justamente disso, da evolução que todos nós devemos percorrer, que a gente chama de duas asas, que seria a asa do conhecimento e a parte da moral. O conhecimento como o conhecimento das coisas, das verdades eternas, das verdades materiais, como que as coisas funcionam, que está refletido hoje no nosso progresso material, que a gente pode ver o quanto nós evoluímos em conhecimento, o quanto a medicina evoluiu. Doenças que matavam antigamente, hoje em dia, não matam mais. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem de um jornal antigo que dizia o seguinte, que um ônibus havia batido numa casa onde tinha uma velhinha de 42 anos. Isso mostra o quanto nós evoluímos em medicina e saúde.
Isso lá em 1904, uma pessoa de 40 e poucos anos era considerada uma pessoa idosa. Hoje a gente chega a 90, 100 anos bem tranquilamente, desde que a gente tome alguns cuidados. Então, nisso a gente já vê o quanto a gente tem evoluído. A comunicação, então, nem se fala. Quem diria, anos atrás, quando a gente assistia um filme futurista, que as pessoas conversavam se enxergando, isso parecia uma coisa do outro mundo. Mas, por outro lado, ainda somos bárbaros na parte moral. Todos os dias o nosso noticiário está recheado de crimes, de situações que nós cometemos contra os nossos irmãos. Então é um pouquinho disso que nós vamos falar hoje, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E será que a gente ama realmente Deus, né? A gente tem noção do tamanho que é esse ser e o nosso próximo e a nós mesmos. Então a gente vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, onde fala do mandamento maior, esse texto, da onde provém a fala nossa de hoje. Então os fariseus, tendo sabido que Jesus tapara a boca dos saduceus, com a sua mensagem, com a sua forma de falar, deixou eles sem argumentos, reuniram-se, e um deles, que era um doutor da lei, para tentar Jesus, propôs uma questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Então eles estavam sempre tentando fazer com que Jesus caísse em contradição, que falasse alguma coisa que a lei não mandava, a lei mosaica, que era a Torá, que é conhecida por nós como o Antigo Testamento. Então os fariseus, eles tinham essa artimanha. Só que eles estavam falando com um governador espiritual do planeta. Jesus é o Espírito puro, o Espírito que veio para ser como modelo e guia, como nos diz o Livro dos Espíritos. Ele já tem aquelas duas asas que nós comentamos, evoluída. Então ele era todo sabedoria, todo amor, todo bondade. E ele tinha também uma mediunidade que não existe um médium tão poderoso quanto Jesus. Antigamente a gente chamava de milagre, e hoje a gente conhece, através do Espiritismo, que os recursos que Jesus trazia eram recursos da mediunidade. E ele lia pensamento e conseguia ver a maldade nos olhos das pessoas. Então Jesus respondeu o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento. E ele complementa desta forma: e aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Eu fiz questão de sublinhar isso, deixar em negrito, que toda a lei e os profetas está contido nesses dois mandamentos. Então é um resumo, ou seja, a essência da lei divina está nisso. A gente tem um livro, que é a Torá, que é o Antigo Testamento, que tem diversos livros lá. A gente tem o Novo Testamento, que tem os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos e tudo mais, cartas de Paulo. Mas a essência de toda essa lei, e Jesus, como estava inserido naquele meio, no meio dos judeus, ele diz que a essência de toda a lei judaica, de toda a Torá, é isso, que se resume ao amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E às vezes a gente se pega discutindo questões religiosas entre os próprios cristãos, entre os evangélicos, os católicos, os espíritas, adventistas, testemunhas de Jeová. E a gente esquece disso que Jesus falou, que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso deveria nos unir e não nos distanciar. E a gente se apega muitas vezes em algumas contradições e interpretações dos textos mais antigos. Às vezes a gente ama as coisas muito mais do que Deus. Uma prova disso é que a gente se dedica muito pouco da nossa vida para a vida espiritual. Digamos que todos nós aqui façamos uma prece pela manhã e uma antes de dormir. Digamos que cada uma delas dê 5 minutos. E ainda a gente faça uma leitura edificante de 10 minutos durante o dia. Isso são em torno de 20 minutos por dia. E a gente venha na casa espírita e a gente fique 1h30, digamos. Isso dá em torno de 230 minutos. A gente tem na semana muito mais do que isso. Isso dá em torno de 2%
da nossa vida, que a gente se dedica à parte espiritual. Isso se a gente fizer esse período nosso de 20 minutos por dia de dedicação à parte espiritual. E a gente vai ver que a gente pode, a todo momento, estar vivenciando a espiritualidade na nossa vida. Não é só no momento da prece, não é só no momento da leitura. É lá no trabalho, quando alguém precisa de ajuda, a gente poder ajudar. É lá em casa, que a gente tolerar as dificuldades, os defeitos dos nossos irmãos. E para que a gente possa compreender esse texto, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente traz esse texto aqui de João, que diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Como que a gente vai amar a Deus se a gente não ama o nosso próximo, não ama o nosso irmão? E como que a gente vai amar o nosso próximo se a gente não ama a si mesmo? Então a gente vê que a interpretação desse pequeno texto, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, começa lá no amar a si mesmo. A gente primeiro tem que aprender a se amar, para que a gente possa em seguida amar o nosso próximo e em consequência disso amar a Deus. Então a gente vai estudar um pouquinho agora o amar a si mesmo. Esse escritor fala que amar a si mesmo é o início de um amor para toda a vida. Qual é a pessoa que a gente vai conviver para o resto da nossa vida? Com quem que a gente vai dividir 100% dos nossos problemas, todas as nossas alegrias, todas as nossas dificuldades, se não com nós mesmos? Muitos de nós têm dificuldade de se amar, de olhar para dentro de si. Muitos de nós não conseguem ficar sozinhos em casa. Se incomoda, porque a própria presença muitas vezes incomoda. Isso é falta de auto-amor. A gente ainda não consegue olhar para nós como um ser em evolução, um filho de Deus que vai chegar à evolução. E como que a gente pode fazer, esse caminho do se amar? Primeiro a gente precisa se autoconhecer. Que como que a gente vai gostar de algo que nós não conhecemos? E o Espiritismo ele tem uma dica muito importante, uma questão que Santo Agostinho nos traz. Como fazer o autoconhecimento? Eu nunca vi nada parecido que dê uma dica tão interessante e tão fácil de fazer. E muitas vezes a gente não consegue fazer. Que é, você já deve ter ouvido outras vezes, ao se deitar, fazer aquela oração, entrar em contato com o nosso mentor espiritual, pedir ajuda para se lembrar, porque quem já tentou fazer esse exercício deve ter percebido que às vezes a gente não lembra muito do nosso dia. Mas quando a gente pede ajuda para a espiritualidade, para o nosso mentor, a gente começa a se recordar. Desde o momento que a gente levantou até aquele momento em que a gente está deitado ali na cama. Tudo que a gente fez durante o dia. E a gente vai lembrar que lá de manhã a gente respondeu mal a uma pessoa, teve um pensamento negativo com um outro colega, ou de repente fez uma coisa boa, mais à tarde teve uma discussão desnecessária. E o que a gente pode fazer com esse exercício? Bom, isso aqui eu não consigo voltar atrás, vou procurar não repetir mais. Isso aqui foi bom que eu fiz, vamos seguir nesse caminho, vamos fazer de novo. Tem como reparar, tem como fazer alguma coisa diferente no outro dia? Amanhã eu vou procurar lá o fulano e vou pedir desculpa. E assim a gente vai se conhecendo. Só que com o conhecimento de si mesmo, muitas vezes a gente vem com a culpa, porque a gente começa a descobrir algumas coisas sobre nós que nós não sabíamos. Tanto coisas boas como coisas negativas. Porque às vezes a gente não para prestar atenção em nós. A gente faz as coisas no automático. A importância desse exercício é a gente se ver como uma terceira pessoa. Como seria se fosse o outro que estivesse fazendo, não como se eu estivesse fazendo. Porque a gente se dá desculpa. A gente diz, é porque eu fiz aquilo porque não estava num momento bom naquele momento. Mas quando a gente está visualizando outra pessoa fazendo, a gente tem uma visão diferente. Com a culpa a gente precisa ter o exercício do auto-perdão. Tá certo, temos coisas erradas, temos defeitos a corrigir. Vamos se perdoar e vamos seguir em frente. E aí começa a nossa autotransformação. A gente começa a identificar os nossos defeitos, começa a praticar um novo hábito. Porque tudo aquilo que a gente repete, a gente vai transformar aquilo num hábito.
Tanto as coisas negativas como as positivas. Esse exercício que a gente vai fazendo, repetindo, ao invés de fazer as coisas negativas, no outro dia a gente vai fazer coisas boas. E isso vai fazendo com que a gente se transforme. O que faz parte também do nosso auto-amor, né? Fazer aquilo que ama ou aprender a amar aquilo que faz. A gente tem que buscar, na nossa vida, fazer aquilo que a gente gosta. Nem sempre a gente vai conseguir. Às vezes a gente ainda não se descobriu, a gente não sabe o que a gente gosta, ou aquilo que a gente gosta não tem condições de a gente viver daquilo, não vai trazer o sustento para a nossa família, por exemplo. Mas se a gente tem a possibilidade de trabalhar naquilo que a gente ama, ótimo. Não vamos nos desviar por causa de alguns reais a mais, que é importante também. Mas se a gente não consegue trabalhar com aquilo que a gente gosta, a gente tem que aprender a amar aquilo que a gente faz, porque muitas vezes a gente está naquela situação por circunstâncias da reencarnação, de algum reparo que você precisa fazer com aquele grupo de pessoas que estão ali. Então é preciso que você se esforce para gostar daquilo. É difícil, mas é importante que a gente pelo menos não reclame. Isso já é um bom começo, não reclamar daquilo que você está fazendo. Procurar dar o seu melhor, independente da situação. Procurar fazer o bem a todos que estão à nossa volta. Buscar ter um tempo para si mesmo. Muitas vezes a gente vive a vida para os outros e esquece de tirar um tempinho para nós, para fazer alguma coisa que a gente gosta, um hobby. E é importante a gente acreditar em si mesmo. É muito interessante como Jesus olhava para o ser humano. Quando ele escolheu os apóstolos, todos eles tinham defeitos. Mas o que Jesus enxergava? Ele enxergava o futuro. Ele enxergava o que você ia se tornar. E a gente tem que aprender a olhar para nós mesmos dessa forma. Nós temos sim um monte de defeitos, senão nós não estaríamos encarnados no mundo de provas e expiações. Não existe ninguém perfeito aqui encarnado. Existem espíritos missionários que vieram nos trazer conhecimento, mas também não são perfeitos. Só Jesus, né, dos que passaram por aqui, é um espírito que já está num nível que não precisaria mais reencarnar. Então, enxergar o nosso futuro, o que nós seremos lá no futuro. E aí, amar o próximo. Né? Quando se fala em próximo, não tem como a gente não lembrar dessa parábola do bom samaritano. Que Jesus ele é questionado sobre quem é o meu próximo. Né? E aí, ele conta essa parábola, né? Que o homem que descia lá de Jerusalém, ia em direção a Jericó, ele é assaltado. E os bandidos, além de roubarem tudo os seus pertences, ainda bateram nele e deixaram ele desacordado, caído na estrada. E aí ele conta que descia um sacerdote, que era um religioso do templo, descia um levita, que também era um funcionário do templo, de antigamente. Os dois passaram e ignoraram aquele homem caído. E aí passou um samaritano, que era na época considerado pessoas de baixo nível, que não eram consideradas pessoas boas, né? E esse samaritano, ele agiu com bondade com aquele irmão que estava caído. Então ele foi lá, curou as feridas, colocou em cima do seu animal, do seu cavalo, levou até uma estalagem, cuidou dele por alguns dias. E aí quando ele teve que sair, que ele tinha um compromisso, ele deixou pago para que aquele irmão continuasse sendo cuidado naquela estalagem. E se tivesse qualquer centavo a mais gasto, ele pagaria na volta. E aí Jesus pergunta, né, para aquele que lhe questionou sobre o próximo, né, quem que foi o próximo desse irmão? Ele disse, aquele que agiu com misericórdia. Então vá e faz o mesmo. Então quem que é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que está mais perto de nós. Esse é o nosso próximo. É importante a gente fazer uma oração lá para a faixa de Gaza, para a guerra lá em Israel e a Palestina, é importante. É importante a gente fazer uma prece lá para a guerra da Ucrânia com a Rússia também. É importante a gente fazer uma contribuição lá para os Médicos Sem Fronteiras, com certeza. Mas o mais importante é a gente amar o nosso próximo. Fazer o bem para o nosso próximo, para aquele que está no nosso raio de ação. Aquele colega que senta do lado, os nossos familiares, a pessoa que a gente encontra caída na rua. Quem de nós não encontrou alguém já caído na rua? E muitas vezes não seguiu como o sacerdote e o levita.
Quem de nós teria esse desprendimento que o samaritano teve? Né? Aí a gente vê o quanto ainda a gente precisa, né, evoluir nessa questão de amor ao próximo. Fazei aos homens tudo aquilo que queirás que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Então Jesus fala novamente de fazer ao outro o que gostaria que os outros nos fizessem, porque a lei e os profetas estão nessa essência aqui. É só a gente se conhecendo, a gente sabendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a gente vai aprender a fazer isso também para o outro. Certa vez, em Washington, tem uma casa lá que se chama Missão dos Órfãos. E os Estados Unidos estavam com uma nevasca muito forte. Pessoas morrendo de frio nas ruas. E era alta hora da noite e o padre que cuidava dessa missão dos órfãos escutou uma batida na porta. Ele foi abrir e tinha um gurizinho, um menino com outro nas costas. Tremendo de frio. Convidou os dois para entrar. E o gurizinho continuava com aquele irmãozinho no colo. E o padre perguntou, ele não está pesado? E o menino respondeu inocentemente, mas uma frase que ganhou o mundo. Ele não é pesado, ele é meu irmão. E aí muitas vezes a gente tem lá na nossa casa, lá na nossa família, um familiar que às vezes é um problema, que às vezes é um fardo. A gente diz que o familiar é um fardo. Que a gente possa levar essa lição, né, dessa criança, né? Ele não é pesado, ele é meu irmão. Que a gente não possa considerar os nossos irmãos, né, as pessoas que estão na nossa família, como um peso. Então o que a gente precisa fazer para amar o próximo? Né? Perdoar, né? Perdoar já é um bom começo. Voltando, por que o amar a si mesmo é importante? Se conhecendo, a gente vê os defeitos que a gente tem. Vendo os nossos defeitos, a gente vê que o nosso próximo às vezes tem um defeito parecido. Ele também tem suas lutas. É mais fácil praticar o perdão quando a gente se conhece, porque a gente sabe que a gente também erra. Compaixão, se compadecer do outro. Indulgência, né? Todos nós temos defeitos, que a gente possa ser mais tolerante. A empatia, né? Que a gente se colocar realmente no lugar do outro. Né? Que às vezes não é só pensar, se eu fosse o outro eu agiria dessa forma. É você se colocar na circunstância que o outro está. Tentar imaginar a infância que ele não teve, os problemas familiares que ele teve, as crenças que ele tem, os conhecimentos que ele tem. Aí a gente consegue se colocar mais efetivamente no lugar do outro. E obviamente a caridade, né? A caridade como entendia Jesus Cristo, né? Que nos diz, né, o livro dos Espíritos, né? Benevolência para com todos, indulgência para imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Fazendo isso também a gente ama o nosso irmão. E amar a Deus, né? Amar a Deus é buscar o bem supremo, é reconhecer sua bondade infinita, é cumprir suas leis. A gente não tem noção ainda do que é Deus, esse ser superior. Tanto é que Kardec ele não pergunta quem é Deus, ele não vai para o lado da personalidade. Porque Kardec tinha a noção que Deus não era aquele senhor barbudo sentado no trono. Ele sabia que Deus tinha que ser muito mais do que isso. E aí os Espíritos respondem que ela é causa primeira de todas as coisas. Então Deus não é efeito, Deus é causa. Deus já foi. Enquanto a gente imaginava qualquer coisa, Deus já existia. A gente não tem noção do que é um ser eterno. Algo que não teve início e não terá fim. Como amar tudo isso? Né? É difícil a gente compreender Deus. Por isso que a gente amando o nosso próximo, respeitando a natureza, cumprindo as leis, o Evangelho que Jesus trouxe, a gente se aproxima desse amor de Deus. É quando a gente entra na rota, na sintonia de Deus. Por que a gente sofre? Porque tem uma sintonia. É como se fosse uma rádio. É uma onda que está vibrando. Quanto mais a gente se afasta disso, vai pela nossa cabeça, pelas circunstâncias da vida, pelo mal, mais a gente sofre. Porque a gente se afasta da sintonia do universo, que é a sintonia de Deus. Então,
quanto mais próximo a gente ficar disso, mais a gente compreende o Criador e mais a gente pode dizer que ama a Deus. Para que nós possamos encerrar, então, a fala de hoje, vou contar uma história que eu ouvi uns 10 anos atrás, mais ou menos, numa palestra do Richard Simonetti, um palestrante já desencarnado. E essa história está numa revista, se eu não me engano, naquelas revistas Seleções, uma revista bem antiga. E ele narra nessa palestra, que o nome da palestra é Uma Receita de Vida, uma história muito interessante, que nos traz algumas dicas de como que nós podemos nos comportar, como nós podemos também criar talvez uma receita para nós. Então havia uma escritora, que foi ela que fez esse relato para a revista, né? Ela se chamava Nardi. Ela morava numa grande cidade dos Estados Unidos, numa capital. Tinha suas amizades, era casada, não tinha filhos. Ela era escritora. Então, quando não tinha inspiração, era uma pessoa do lar, e quando tinha inspiração, ela escrevia. Por compromissos de trabalho do seu marido, ela teve que se mudar para uma cidade do interior bem pequenininha, onde ela não conhecia ninguém. Se afastou das amizades, se afastou dos seus costumes, das coisas que ela fazia. O marido, muito ocupado, passava horas fora de casa. E ela começou a entrar em depressão. Começou com aquela tristeza, com aquela falta de vontade de fazer as coisas. Mas até que um dia, ela estava mexendo em algumas coisas velhas que ela tinha, uns pertences antigos, que ela nunca tinha desembrulhado. Ela achou um diário. E esse diário havia pertencido a uma tia dela, uma tia-avó, que se chamava Grace. E ela lembrou daquela tia, que era uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito para cima, que estava sempre ajudando todo mundo, sempre de bem com a vida. E ela começou a folhear e a ler aquele diário, e ela começou a ver a história da tia Grace. Então a tia Grace conta que na sua juventude ela se apaixonou por um rapaz. Ela nunca havia se casado, a tia Grace, e a Nardi não conhecia a história dela. E ela começou a entender o porquê que ela não havia se casado. Era aquele tipo de afeição que é raro aqui na Terra. Que a maioria dos nossos casamentos aqui na Terra são de resgate. A gente se reencontra para reparar erros do passado. Mas tem aqueles casais que se completam, que não brigam, que se amam de uma forma que transcende muitas vezes a matéria. E esse era o caso deles. Era um casal apaixonado que tinha um amor assim fora do comum. Mas por circunstâncias da vida, ele sofre um acidente e acaba morrendo. E ela entra numa tristeza muito profunda. E ela opta em não casar com ninguém, porque ninguém conseguiria preencher aquele vazio que ele havia deixado. Mas um dia, ela estava tão para baixo, que ela fez uma oração. Ela disse: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha vida. Eu não aguento mais ficar dentro do sarcófago do egoísmo. Ela usa essa frase, eu achei muito interessante, né? O sarcófago é a mesma coisa que uma sepultura, né? Então a gente está dentro do sarcófago do egoísmo. Ela se encontrava porque ela só pensava em si. Ela foi tanto para dentro da circunstância da tristeza que ela não conseguia enxergar mais nada lá fora. E ela teve uma intuição. E aí a gente abre um parênteses, né? A intuição, né? Às vezes a gente tem intuição, né? O que é uma intuição? Muitas vezes é o nosso amigo espiritual que está nos dando alguma dica para a gente seguir por esse caminho e não por aquele. E ela resolveu criar uma receita de vida. E ela criou 6 passos para que ela pudesse, como na expressão dela, né, sair do sarcófago do egoísmo. Primeira regra: fazer algo de bom por alguém. Então ela tinha uma vizinha que estava acamada, que ela ficou sabendo que estava acamada. Ela passou a fazer visitas para essa vizinha. Ela conta ali que ela fez uma geleia de mocotó, que na época era considerado um tonificante, e levou para essa vizinha. Segunda regra: fazer algo de bom por si mesmo.
Então, naquele dia estava anotado que ela tinha restaurado um antigo chapéu que ela gostava muito. Fazer alguma coisa que precisa ser feita, mas não tem vontade. Ela tinha uma pilha de lençol que já estava amarelado, que ela não usava, porque ela fazia muitas vezes que nem a gente faz. A gente usa as roupas de cima só e as de baixo vão ficando lá. Ela resolveu pegar esses lençóis e lavar. Colocou no produto de limpeza para tirar o amarelado, perfumou, secou, no final do dia passou, dobrou. Algo que, aquelas tarefas que a gente às vezes não quer fazer, que a gente fica procrastinando, que é chato, que é ruim de fazer, né? É mais ou menos essa terceira regra aqui. Mas é uma coisa que precisa ser feita. Fazer o exercício físico. Ela tinha o costume de ir com seu pai até a venda, até o mercado de charrete, ela começou a ir a pé. Então ela usava aquele tempo para praticar caminhadas. Fazer um exercício mental. Ela tinha um livro que ela tinha ganho e ela nunca tinha lido aquele livro. Leitura é um exercício mental. Ela começou a ler. E ela pegou um gosto pela leitura. Aí começou a adquirir mais livros, ia até a biblioteca. Se tornou um hábito a leitura na vida dela. E a sexta regra, orar a Deus agradecendo a dádiva da vida e pedir a Ele que floresça onde foi plantado. Então ela tinha na propriedade dos pais delas, no fundo da propriedade, uma pedra que ficava numa sombra próximo a um riacho. Ela não gostava muito de ir na igreja, ela começou a fazer suas preces ali. Então uma vez por dia, no final da tarde, quando o sol baixava um pouco, ela agradecia a Deus pela vida e pela dádiva de estar ali, e pedia a Ele que desse luz para que ela florescesse na vida onde ela estava plantada, naquele local que ela estava. E ela começou a praticar isso diariamente. Nádia, que estava lendo o diário da tia Grace, disse, olha, só a tia Grace mesmo para ter uma regra de vida. Né? E esqueceu aquele assunto. Mas os dias foram passando e ela ainda continuava se sentindo mal, se sentindo sozinha. E um certo dia ela acordou disposta a tentar. Sabe aquele dia que a gente acorda com um pensamento diferente? Abrindo, né, mais um parênteses. Né? Muitas vezes a gente... Essa é a importância da oração, né, antes de dormir. Quando a gente deita, a gente vai dormir, o nosso espírito ele se desprende do corpo e ele vai estar em contato com a espiritualidade. Muitas vezes com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, com amigos espirituais que a gente tem. E eles nos dão conselhos para que a gente possa, no outro dia, enfrentar os desafios do nosso dia. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente vai dormir com pensamentos negativos, a gente vai encontrar, talvez, inimigos. E muitas vezes por isso a gente parece que acorda cansado e tudo mais. Provavelmente ela teve uma noite assim. E ter se encontrado com a espiritualidade maior que lhe deu esse conselho para que ela seguisse as regrinhas da sua tia, talvez a própria tia mesmo, né? Tenha encontrado ela no plano espiritual. Então ela resolveu botar em prática, fazer algo de bom por alguém. Quando ela chegou de mudança, ela percebeu que tinha uma vizinha, que era a senhora Phillips, que morava do outro lado da rua, que ela considerava ela muito sozinha. Já tinha 89 anos, era viúva, não tinha filhos. Resolveu fazer uma visita para essa vizinha. Mas ela descobriu que essa vizinha não tinha nada de triste. Era uma pessoa muito alegre, muito jovial. E que ergueu ela naquele dia. Serviu chá, bolinhos, conversou bastante, ofereceu umas ervas para que ela fizesse um banho, colocasse na banheira e fizesse um banho de imersão, que ela dizia que ia ser um banho muito relaxante para ela. E ela se lembrou, né, da regrinha de fazer algo de bom por si mesma. Começou a praticar esse banho e realmente ela se sentia muito relaxada. Em conversa também com essa senhora Phillips, ela falava, minha filha, as coisas ruins, as coisas chatas de fazer, eu sempre faço por primeiro. Ela lembrou da terceira regra. Fazer alguma coisa que precisa ser feita, mas não tem vontade. Chegou em casa, lembrou que o escritório estava uma bagunça, limpou as estantes, etiquetou os livros, deu aquele capricho, né, deixou o escritório brilhando. Fazer um exercício físico. Começou a praticar caminhada no final do dia. E o marido, vendo a esposa caminhar no final do dia, começou a ir junto.
Aí começou um milagre, né? Eles que já estavam um pouco afastados, porque não tinham mais amigos em comum, assuntos em comum, começaram a conversar. Começaram a caminhar junto, começaram a conversar. O relacionamento também dos dois melhorou. Fazer um exercício mental. Ela gostava muito de poesia. Ela se matriculou numa escola de poesia. E sempre onde ela estava, ela recitava os poemas em pensamento. Estava numa fila do banco, estava aguardando um médico, estava em casa, fazendo a limpeza, ela estava recitando. Era uma forma dela exercitar a sua mente. Orar a Deus agradecendo a dádiva da vida e pedir a Ele que floresça aonde foi plantado. Lembrando que ela estava numa cidade afastada da onde ela vivia antes, dos amigos, né? Então ela pedia a Deus para que ela florescesse ali, onde ela tinha sido plantada, onde ela estava naquele momento. Encontrou um momento na igreja, uma igrejinha que tinha perto da sua casa. Ela aproveitava um momento que tinha pouca gente para ela fazer essa prece do dia. E ela finaliza contando essa história que, a partir do momento que ela começou a praticar essas regrinhas da sua tia Grace, a sua vida começou a mudar. Então, quem sabe não é isso que falta às vezes para nós, né? Fazer algo de bom por alguém, né? É amar o próximo, por si mesmo, né? É amar a si mesmo. Fazer alguma coisa que precisa ser feito, mas não tem vontade. Isso também serve como um amor a si mesmo, um amor ao próximo, muitas vezes, né? A gente sabe que nem sempre tudo se aplica, né, na nossa vida, né? Mas que a gente possa escolher o nosso caminho. Lembrar desse mandamento que Jesus nos disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então a mensagem que nós tínhamos para hoje era essa, que a gente possa estar com isso na nossa mente, né? Que a gente possa começar, né? Dar o primeiro passo, né? Que é o se amar, e depois amar o próximo, e aprender e compreender a amar a Deus e o todo. Então, muito obrigado, que a gente possa fazer uma prece agora para o encerramento. Convidamos a todos, para quem quiser fechar os olhos, que nesse momento possamos sentir essa luz imensa que nos envolve, que é uma parcela do amor de Deus por nós, que vai preenchendo todo o nosso ser, que vai acalmando a nossa alma, que nos abraça. Te agradecemos, Pai, a oportunidade de hoje, que possamos internalizar o ensinamento do nosso Mestre Jesus e termos a orientação necessária dos nossos amigos espirituais, nos momentos em que vamos colocar em prática. Que a Tua luz, Senhor, possa abraçar a todos que sofrem, que todos possamos ter uma noite de luz e paz. Que assim seja. Que não está no script.